Eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 27, e o título fala assim: O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidos as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa isso? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas, ele andou com Jesus por 3 anos, né? Porque Jesus chamou os discípulos para o seguirem já com 30 anos. E ele caminhou com Cristo, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu Jesus perdoando pecados, usando a misericórdia, né, para perdão dos pecados. Ele viu mortos ressuscitar. E ele pôde sentir dentro dele a infinita misericórdia de Cristo. E mesmo andando com Jesus, orando com Jesus, comendo com Jesus, participando da vida de Cristo, Judas, ele ainda assim o traiu. E eu não sei se ele fazia algum projeto de tipo, eu vou entregá-lo, mas eles vão soltá-lo porque ele não tem nenhum pecado, ele não tem, assim, ele não tem nenhum erro que possa condená-lo, né? Porque aqui fala que quando ele ainda observava, né? Quando Jesus foi condenado. Mas quando ele viu que ele foi condenado, ele fala assim, ó, a palavra fala assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Quando ele viu que Jesus foi condenado, ele vai lá e devolve aquele dinheiro, né, que para ele tinha grande valor na hora de receber, ir lá e apontar quem era o Cristo. Mas perdeu totalmente o valor quando ele vê que esse Cristo, a qual ele entregou na mão deles, ia ser morto. E ia ser morto sem nenhum pecado, ia ser morto sem nenhuma acusação, ia ser morto sem nenhuma misericórdia. E ele vai se enforcar. E essa palavra me fez pensar em nós, sabe, seres humanos hoje. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes andam com Deus, participam do milagre de Deus, são prova viva do que Deus faz na terra e ainda assim o deixam, ainda assim o traem, ainda se desanima na fé, deixa de acreditar. E eu tenho certeza que essa não é a maior vontade de Deus para as nossas vidas. E você pode pensar, jamais faria com Judas, mas nós muitas vezes somos Judas. Quando não cremos, sabe, quando negamos, quando traímos. Como que eu traio Jesus, Mônica? Se Jesus já foi morto, crucificado, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai agora. Como que eu traio Jesus?
Eu traio Jesus estando na presença dele com as minhas escolhas. Eu posso escolher ir para a igreja, ou ir para uma festa, ou ficar em casa assistindo. Eu posso escolher. E eu não escolho, muitas vezes, estar na casa do Pai. Eu muitas vezes não escolho acordar de madrugada e falar com Deus. Eu posso escolher falar com Deus ou não. Falar com Deus de madrugada ou ir assistir. Falar com Deus de madrugada ou deitar e dormir de novo. Eu posso escolher. E muitas vezes o que eu escolho não é o que papai quer. Porque o que papai quer é que eu tenha relacionamento com ele. E quando eu não escolho orar, eu não escolho ter relacionamento. Quando eu não escolho ler a Bíblia, eu não escolho relacionamento. Quando eu não escolho ir para a casa do Senhor, eu não escolho relacionamento. Existia uma escolha para Judas. Ele poderia dizer, não, eu não vou mostrar para vocês quem é o Cristo. Eu quero dinheiro, quero, eu preciso. Mas não vale a pena pela pessoa que é o Cristo. Vale a pena sim vocês tirarem a minha vida por amor a Ele. Vale a pena sim vocês me levarem preso no lugar dele. Ele tinha uma escolha. Mas ele escolheu ganhar dinheiro para entregar o Cristo. Nós temos uma escolha, irmãos, todos os dias. Todos os dias temos uma escolha. É como se todos os dias fosse colocar na nossa frente 2 pratos. Um desses pratos, a iguaria que tem nele, nos leva para mais perto de Deus. E o outro prato, as iguarias que tem nele, fortalece a nossa carne. E é nos dado a escolha. O que escolhemos? E muitas vezes, sem nem parar para pensar nisso, escolhemos o que fortalece a nossa carne. Qual seria o destino de Judas se não fosse através dele que o Cristo fosse entregue? Se tivesse sido usado qualquer outra pessoa, porque o que está escrito na palavra tem que se cumprir. Então, de alguma maneira, eles levariam Cristo e o crucificariam. Mas qual seria o destino de Judas em particular, se não fosse através dele que isso acontecesse? Se ele permanecesse firme na fé, no amor, na lealdade ao Cristo ao qual ele caminhava junto. E o que será que acontece comigo e com você quando nós escolhemos aquilo que nos faz a chegar mais perto de Deus? Aleluias. Aleluias. Eu não quero que nenhum que esteja assistindo me responda, mas faça essa pergunta para você. O que eu tenho escolhido todos os dias? Eu também estou fazendo essa pergunta para mim agora. E eu creio que Deus, Ele nos mostra o caminho não para que corramos dele, mas nos mostra o caminho para que nós não venhamos errar. Que Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo.